Bom dia, que bom ver todos aqui na casa do Senhor, né? Salmista Davi, ele fala: alegrei-me quando me disseram, né? Vamos à casa do Senhor. É um prazer estar na presença do Senhor. Eu quero dizer para vocês que é muito bom, né? Estávamos aqui no louvor, ver todos cantando, ouvir a voz, né, ver esse louvor, essa atmosfera de adoração, e é isso que nós temos sonhado para este lugar, né? Uma igreja alegre, vibrante, pulsiva, que adora a Deus de todo o seu coração, em nome de Jesus. Mas agora vamos então para o ministério da palavra, né? Estamos na nossa série de ministrações, hoje é a última da série de 5 ministrações em que estamos estudando a oração do Pai Nosso, que foi a oração que o Senhor nos ensinou, né? O Senhor nos ensinou lá no livro de Lucas, capítulo 11, os discípulos de Jesus perguntam para ele: Senhor, como nós devemos orar, né? E o Senhor nos ensina essa oração. Então vou pedir para colocar ali na tela o texto de Mateus capítulo 6, né? A partir do verso 9, que nós temos estudado nessas últimas 5 semanas e tem sido edificante para as nossas vidas, na minha vida. Eu confesso para vocês que esse estudo mudou muito o meu relacionamento com Deus, a minha maneira de se relacionar com Deus, porque essa oração é uma oração profunda, né? Então no texto fala ali, Mateus capítulo 6, verso 9, se você puder acompanhar comigo, fala assim: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então na primeira ministração dessa série nós estudamos sobre esse versículo, entendemos que Deus, Ele é Pai, né? A primeira coisa que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso é chamar a Deus de Pai, entender que Ele é o nosso Pai, que Ele é aquele Pai protetor, aquele Pai que ama, que cuida, que protege, que corrige quando é necessário, né? Mas Ele é um Pai de amor, é um Pai justo, um Pai reto, né? E depois também aprendemos que não só Pai, mas Ele é santo, e que nós devemos santificar, entender que quando chegamos à presença de Deus, estamos em lugar santo, portanto precisamos estar em santidade para chegar a Deus, porque Ele é santo, e nós precisamos santificar a Ele. Amém? Verso 10, né? O Senhor Jesus continua nos ensinando: que venha o teu reino e faça a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Então na segunda ministração que nós fizemos sobre a oração do Pai Nosso, nós falamos sobre reino, que nós precisamos clamar para que o reino do Senhor venha até nós. Nós, apesar de vivermos neste mundo, nós não somos deste mundo, nós pertencemos a um rei. Deus, Ele é Pai, Ele é santo e Ele também é rei, e a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, que nós nos convertemos a Ele, nós passamos a fazer parte do reino de Deus. Por isso, quando orarmos, né, a terceira coisa que precisamos fazer é clamar para que o reino dele venha sobre nós, porque nós pertencemos ao reino de Deus. E ele continua dizendo: faça-se a tua vontade. Nós aprendemos que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Por isso, quando nós oramos, nós precisamos clamar, buscar primeiramente pela vontade do Senhor. Antes de pedirmos qualquer coisa para nós, para nossas vidas, nós precisamos buscar a vontade do Senhor. E também diz ali: assim na terra como é nos céus. Quando nós entramos debaixo do reino do Senhor, quando nós clamamos pelo reino do Senhor, nós podemos compartilhar um pouquinho do que é viver nos céus, né? Nós podemos trazer a atmosfera dos céus aqui para a terra. Por isso que Ele nos ensina a orar: que seja aqui na terra como é lá nos céus, onde Deus é soberano, mas também Ele é presente, o lugar onde Deus está. A palavra do Senhor fala que Deus está
nos céus e o Senhor Jesus está assentado à destra do Pai. E quando nós clamamos que seja aqui na terra como é nos céus, nós estamos buscando que esta presença de Deus, que essa presença de Jesus venha até nós e nós possamos ter comunhão com Ele. Amém? Versículo 11 fala do pão nosso de cada dia nos dai hoje. E na terceira ministração nós aprendemos sobre o pão. Jesus, Ele é o pão vivo que desceu dos céus. Então quando Jesus nos ensina a orar pelo pão nosso, e hoje nós vamos compartilhar da ceia, compartilhar deste pão, né, que representa o corpo de Cristo. Então quando nós oramos pelo pão, né, nós entendemos que em Jesus está todo o nosso suprimento. Em Jesus nós temos todas as nossas necessidades atendidas. Então quando nós pedimos para que o pão nosso de cada dia Ele nos dê, nós estamos falando: Jesus, sacia a minha fome tanto física, como emocional, como espiritual, porque em Jesus nós aprendemos que nós temos saciedade em tudo. E este pão, ele precisa ser diário. Essa busca por este pão precisa ser diária. Então Jesus nos ensina que nós temos que colocar todas as nossas necessidades nele, e que essa busca precisa ser todos os dias. O maná dos céus, ele descia todos os dias para o povo do Egito, que saiu do Egito. E Jesus, ele é o pão vivo que desceu do céu, e este pão está à nossa disposição todos os dias. Amém? Versículo 12, né? Fala: perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores, né? Semana passada falamos sobre o perdão, sobre o ato de perdoar, que Jesus nos ensina a perdoar, e nós somos perdoados à medida que perdoamos, que nós somos perdoados à medida que liberamos perdão. Então aprendemos semana passada sobre o perdão, e também que nós devemos perdoar os nossos devedores. Ele fala sobre dívidas, não somente sobre pecados, né? Então quando nós orarmos, não pedimos perdão somente pelos nossos pecados, mas fala também das nossas dívidas. Algumas versões falam as nossas ofensas. Então nós também precisamos pedir perdão por tudo aquilo que fizemos, que desagrada, que ofende a Deus. O pecado, ele é uma ofensa ao Senhor. Nós aprendemos semana passada que o problema do pecado foi resolvido na cruz através de Jesus, mas nós ainda cometemos pecados, e cada pecado é uma ofensa diante de Deus, e nós precisamos pedir perdão, e nós somos perdoados na medida também que nós perdoamos. E hoje, na última ministração desta série, nós vamos falar sobre o versículo 13, né? Pode colocar para mim. E não nos deixe cair em tentação, e o 14. Porque se perdoares os homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. O 15. Se porém não perdoares aos homens as suas ofensas, bota o 16. Não, acho que pulou, volta no 13. O 13 não estava... Isso. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então hoje nós vamos falar sobre tentação e sobre mal. A oração do Pai Nosso Jesus termina nos ensinando a orar, pedindo para que Ele nos livre da tentação e do mal. Somente o Senhor pode nos livrar da tentação e do mal. Então Ele nos ensina, a primeira coisa, a não nos deixar cair em tentação. Ele fala: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. E aqui Jesus nos ensina que orar
não é somente falar com Deus, mas a oração, ela serve para nos armar espiritualmente. Jesus nos ensina a pedir não somente perdão, mas também proteção contra a tentação e o mal. Então aqui, automaticamente ele já nos ensina que nós iremos sofrer a tentação e que o mal virá sobre as nossas vidas. Não temos como evitar a tentação e nem o mal. Ele virá. O papel de Satanás na terra é nos tentar e tentar nos trazer o mal. Mas a tentação, ela não vem de Deus. A tentação, ela vem de nós mesmos. Eu quero que você abra comigo no livro de Tiago, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 13 ao 15. Tiago capítulo 1, verso 13 ao 15. Todos acharam? Amém? Tiago 1, do 13 ao 15 fala assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Pode continuar. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Portanto, entenda uma coisa: ninguém é tentado por Deus. A tentação, ela não vem de Deus, ela vem de nós mesmos. O diabo, ele sabe, ele conhece os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas cobiças, e ele só coloca a casca da banana no meio do caminho. Inclusive ontem eu estava conversando com alguém sobre isso, né? Ele só coloca a casca, lembrei, guarde, né? Ele só coloca a casca da banana no meio do caminho. Porque Ele conhece as nossas fraquezas. Mas a escolha de cair na tentação, ela é minha. Então, a tentação, ela não é espiritual, ela é carnal. Tiago aqui nos ensina que a tentação, ela vem de nós mesmos. Nós mesmos. Dentro de nós flui essas tentações. E ninguém está isento de passar por tentação. Até mesmo Jesus foi tentado. Até Jesus que esteve nessa terra, ele passou pela tentação. Eu quero ler com você Mateus 4. Queria que você abrisse e acompanhasse comigo, e nós vamos ler do versículo 1 até o 11. Amém? O texto é grande, mas diz assim, queria que você acompanhasse comigo. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo. Então a tentação, ela é humana. E quem tenta o homem é o diabo. Não confundam tentação com provação. Tem muitas pessoas que não sabem ou confundem a diferença de tentação com provação. Porque a provação, ela te leva a um crescimento. E a provação, ela sim vem de Deus. A provação, Deus coloca muitas vezes dificuldades nos nossos caminhos para que nós possamos crescer. A palavra provação, ela vem de prova. E toda vez que você faz uma prova, é porque você está subindo de nível. Para você fazer um concurso público, você precisa fazer uma prova para você ser aprovado. Na escola, nós
vamos fazendo provas e sendo aprovados para subir de nível. Já a tentação, ela é maligna, ela vem do mal. E aí o texto continua, né? Jesus foi tentado pelo diabo, versículo 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, mais uma vez chamando o diabo de tentador, aproximando-lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nós vamos falar de 3 níveis de tentação que Jesus sofreu aqui e 3 níveis de tentação que nós, como homens, sofremos. A primeira tentação falou de pão. E a tentação, ela sempre vem de uma necessidade humana. Jesus, depois de ter 40 dias no deserto, jejuando e orando, a Bíblia fala que ele teve fome. E aí o que o diabo fez? Veio oferecer pão. Então, a primeiro nível de tentação que nós sofremos, ela fala das nossas necessidades físicas. O diabo sabe da tua necessidade, do teu corpo, e ele começa a te tentar naquela necessidade. E isso ele fez com Jesus. Ele viu que Jesus estava vulnerável, com fome. E aí o que ele faz? Volta ali no versículo 3 para mim. Ele usa a palavra. Então, o tentador, aliás, o 4, tá certo. Volta pro 4. E o que o diabo usa? A palavra para tentar Jesus. Não, volta lá no 2. 3, teve fome. Aliás, o 3. Então, o tentador, é o 4 mesmo. Pode colocar no 4. É a segunda parte. A segunda parte do versículo 3. Isso, o diabo diz: se és filho de Deus, manda essas pedras se transformarem em pão. Agora continua. Então, o diabo, o que ele faz? Ele usa a palavra para tentar Jesus. Muitas vezes as nossas tentações, elas vão ter aparência de coisa boa. Muitas vezes o diabo vai usar até a palavra para nos tentar, com uma aparência de coisas boas, né? Ontem nós estávamos na loja, né? E aí uma moça foi comprar um embrulho para presente, que ela falou pra gente que é da igreja luterana, e eles fazem uma ação social com as crianças, e ela estava comprando os embrulhos para presente, né? E aí ela falou muito bem da igreja, tal, tudo. E aí ontem ela chegou lá pra gente. Meu Deus, tô com uma dor de cabeça. Me deram uma caipirinha ontem e eu fiquei bêbada. E aí eu e a Aline olhando pra... eu fiquei de porre, Eu e a Aline ficamos olhando um pro outro assim, mas não é da luterana, né? E aí eu fiquei pensando assim, às vezes o diabo nos tenta dessa maneira, né? Não, é só uma caipirinha, não tem problema, né? Provavelmente fizeram isso para ela. O que tem? É só uma caipirinha, né? O que tem aqui para Jesus? Tu não está com fome? É só você transformar a pedra em pão. É simples resolver o teu problema. E muitas vezes não vemos que estamos caindo numa tentação. E aí Jesus responde, né? Pode continuar ali. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Continua verso 5. Então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Pode continuar. Aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e
eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Continua. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, né? A segunda tentação que Jesus passa aqui, né? Satanás distorce a palavra, né? Querendo provocar em Jesus o quê? Orgulho. Não está escrito que se você pular do pináculo os anjos vão te proteger? Cadê a tua fé? Não é verdade? O que o diabo está dizendo para Jesus? Cadê a tua fé? Vai lá, pula. Não está escrito? Né? E aí muitas vezes nós, o nosso próprio orgulho, fala, não, eu posso. Eu posso ir naquele ambiente lá e eu não vou me contaminar. Eu posso chegar numa festa, numa balada e naquele ambiente não me contaminar. Até Jesus aqui fugiu da aparência do mal. Jesus, ele é Deus. E eu creio que se ele pulasse ali, os anjos do Senhor iriam protegê-lo. Mas o que é que Jesus responde? Não tentarás o Senhor teu Deus. Quantas vezes nós deixamos orgulhos, né? E tentamos a Deus com isso. Mas Senhor, tu não disse que se eu desse o dízimo, o Senhor abriria a janela do céu sobre mim? E achamos que são as nossas ações. Achamos que é a nossa capacidade que vai fazer as coisas acontecerem. Então a segunda tentação que Jesus sofreu fala do seu ego, fala da alma. O diabo, ele nos tenta no nosso físico e nos tenta na nossa alma. Jesus citou o texto de Deuteronômio 6,16 ali. E ele ensina que a fé, ela não precisa de coisas mirabolantes. Às vezes nós queremos viver um evangelho mirabolante. E o evangelho é simples. Às vezes as pessoas querem viver um evangelho místico. E são tentadas a viver um evangelho místico. E aí quando não acontece, ela se frustra. Caem na tentação do misticismo, do espiritualismo. E depois o texto continua ali, pode continuar, 8. Levantou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrando-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isso, deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Deixa esse versículo aqui na tela por enquanto. A terceira tentação de Jesus fala do espiritual. Quantas vezes dividimos a adoração a Deus com outras coisas? O que o diabo fala? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Quantas vezes trocamos as bênçãos do Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, para ceder aos benefícios de Satanás? Às vezes é um emprego, às vezes é um relacionamento, porque Satanás, ele não está preocupado se você é rico, se você é pobre. Ele não está preocupado se você é bem casado, se você é mal casado. Ele está preocupado com a sua adoração. E ele pode te dar muitas coisas. Mas o Senhor nos ensina que somente a Deus nós temos que adorar e prestar culto. Somente a Deus, independente daquilo
que nós vamos ganhar ou perder, somente a Deus. O Cristiano ministrou aqui sobre dízimos e ofertas. Muitas pessoas acham que o dízimo e a oferta é para os outros, e não é para os outros, é para si. Você não está dizimando, ofertando para beneficiar a igreja, você está dizimando, ofertando para beneficiar a si. Você não está aqui no culto servindo, fazendo a obra do Senhor para beneficiar as pessoas, você está fazendo para beneficiar a si, em Deus. Em Deus. Depois de passar por esses 3 níveis de tentação, a Bíblia diz que o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Se você conseguir vencer as tentações, os anjos virão e te servirão. Se você conseguir superar, enfrentar e vencer as tentações, os anjos do Senhor virão e te servirão. Deus, Ele nunca vai permitir tentações que sejam além das suas forças. 1 Coríntios 10:13 fala: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação também dará o escape, para que a possais suportar. Ou seja, por que Jesus nos ensinou a pedir para não nos deixar cair em tentação? Porque da mesma maneira que é certo que a tentação virá, o escape também virá. O Senhor sempre trará um escape para a tentação. Se você estiver no Senhor, o Senhor sempre trará um escape para a tentação. E existem armas para você vencer a tentação. Mateus 26:41 fala: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E Tiago 4:7 fala: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, para você vencer a tentação, você precisa, primeira coisa, vigiar. Antes mesmo de orar, você precisa estar vigilante e alerta. Existem muitas pessoas que têm vida de oração, mas não conseguem vencer o pecado, porque não vigiam. Porque a primeira coisa que você precisa fazer é vigiar. É aprender a olhar a tentação de longe, antes que ela chegue perto. E orar. Orar, porque quando ele fala que o espírito já está pronto, quem está fraca é a carne. Então, se a carne estiver fraca, o espírito não vai conseguir vencer. Então, você precisa fortalecer o seu espírito, orando. E ele fala: sujeitai-vos a Deus. Jesus combateu o diabo 3 vezes com a palavra de Deus. E sujeitar a Deus o que é? É você entender, aprender e usar aquilo que você aprendeu. Porque eu não tenho como me sujeitar a Deus se eu não conheço. Eu não tenho como me sujeitar a Deus se eu não conheço aquilo que Ele me ensinou a fazer. E a quarta coisa, resistir o diabo. Ou seja, ele vai vir. Não tem escapatória. O diabo vai vir sobre a tua vida todos os dias. E você precisa resistir até ele fugir. Foi isso que ele fez com Jesus. Ele tentou 3 vezes até Jesus resistir e ele fugir. Existe um propósito na tentação. Tiago 1,12. Quero que coloque ali na tela e que você abra comigo. Tiago capítulo 1, verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. A minha versão fala tentação.
Depois até tem que olhar qual que é o certo. Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Pode continuar. A qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então, se você conseguir vencer a tentação, o texto diz que você receberá a coroa da vida. Você terá vida, vida em Deus. Portanto, a tentação, ela virá. Ela virá. Você precisa suportar a tentação. E Jesus também nos ensina a orar, pedindo para que nos livre do mal. O mal, muitas pessoas acham que Deus criou o mal. Você acha que Deus criou o mal? Alguém aqui acha que Deus criou o mal? Tem pessoas que acham que Deus criou o mal. Mas a Bíblia nos ensina que não. Queria que você abrisse comigo em Gênesis, capítulo 2. E nós vamos ler o versículo 16 e 17. E eu queria que você abrisse comigo e me acompanhasse junto. E ordenou o Senhor ao homem, dizendo: de toda árvore dos jardins comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. E disse o Senhor... Não, só até o 17, tá bom. A minha versão fala: porque se comeres, certamente morrerás. Então, Deus, Ele não criou o mal. Deus criou a liberdade. Deus criou a liberdade para você escolher. Mas aqui, Ele dá um comando. Volta no 16. E ordenou o Senhor. Aqui não fala e sugeriu o Senhor. Aqui não fala e aconselhou o Senhor. O texto fala que o Senhor ordenou ao homem, dizendo: não coma. E aí o que o homem fez? Desobedeceu e comeu. Então o mal, ele entrou no mundo pela desobediência do homem. Não foi Deus que criou o mal. Deus criou a liberdade. Deus te deu a liberdade de escolher, mas não foi Ele que criou. Porque o mal, ele é o oposto do bem. Existe alguma maneira de eu estar com sede e sem sede ao mesmo tempo? Não, ou eu estou com sede, ou estou sem sede. Ou estou com fome, ou estou sem fome. Porque um é o oposto do outro. Então Deus criou o bem. E o oposto do bem é o mal. Só que Deus, Ele nos ama tanto que Ele nos dá a liberdade de escolher. Um pouquinho mais para frente, Gênesis 3. Pode colocar Gênesis 3, do 4 ao 6. Nós vamos ler. Não, Gênesis capítulo 3, do verso 4 ao 6. Você pode abrir comigo também. Então a serpente, que é o diabo, disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. O 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, pode continuar. E a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Entenda uma coisa, queridos: se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. Se o pecado tivesse gosto de xarope, ninguém tomava. Se o pecado não trouxesse prazer, ninguém pecava.
A sensação inicial do pecado, ela é boa. E é isso que o diabo fala aqui para a mulher, né? Primeiro, ele contraria a Deus, diz que ela não iria morrer. Deus afirmou que ela iria morrer, mas o diabo contraria a Deus. Mas ele diz que se o homem abrisse os olhos, se ele comesse, os olhos dele se abririam e ele seria como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então Deus, o propósito de Deus nunca foi que o homem conhecesse o mal. O homem escolheu conhecer o mal. E aqui diz que a mulher viu que a árvore era boa de comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Olha aqui os 3 níveis de tentação. Ou seja, era agradável, era apetitosa, meu físico, né? Desejável para dar entendimento, olha o ego aqui, o emocional, né? E que eles seriam igual a Deus, o espiritual. O diabo sempre vai tentar as nossas vidas nesses 3 níveis: físico, alma e espírito. E aqui ela caiu. Primeiro pelo físico, pela aparência. Depois pelo ego de ser igual a Deus. Aliás, pelo ego de ter o conhecimento. E depois por querer ser igual a Deus. E assim o mal entrou no mundo. O mal não foi criado por Deus. O homem que o escolheu. E a Bíblia fala isso em Marcos, capítulo 7, do versículo 21 ao 23, diz assim: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, homicídios, furtos, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Ou seja, o mal, ele vem de dentro de nós. O mal vem de dentro de nós. O apóstolo Paulo fala, né, que todo bem que eu desejo fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu acabo cometendo, porque o mal, ele vem de dentro de nós. E você quer saber quem é o autor do mal? Quem é o autor do mal, pastor Marcelo? A Bíblia fala em João 5,19: sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Então, quem promoveu o mal em nós foi Satanás. Ele é o mal, ele é o maligno. A Bíblia fala que ele é o maligno. Ele só usou os nossos sentimentos, ele jogou a isca. E aí o mal que havia em nós foi lá e pescou. Mas quem trouxe o mal para este mundo foi Satanás, não foi Deus. Portanto, quando te perguntarem: ah, mas se Deus fosse tão amoroso, tão bom, ele não tinha criado o mal. Mas não foi ele que criou o mal. Quem trouxe o mal para este mundo foi Satanás. O propósito de Deus nunca foi que o homem conhecesse o mal.1 João 3,18 fala: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Desde o princípio, o diabo traz o mal para a humanidade.
E para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, o único que pode combater o mal que há em nós é Jesus. Ele veio na terra para isso. A missão de Jesus na terra foi... Alô? 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 Neido. Acho que acabou a pilha. Alô? Alô? Aê! Estão me ouvindo bem? Amém. Falha técnica, acontece. Então, voltando aqui. Para isso, Jesus se manifestou. Para desfazer as obras do diabo. O propósito de Jesus nesta terra é desfazer as obras do diabo. Tudo que vem de Deus é bom, é perfeito. Tiago 1,17 diz que toda a boa... Coloca para mim Tiago 1,17, vamos ler junto esse texto. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Ou seja, tudo que é bom, tudo que é perfeito procede de Deus. Então Deus não tem como ter criado mal. Deus não teria como ter criado mal, porque Ele é bom, tudo dele é bom, tudo dele é perfeito. Então não existe essa afirmação de que Deus criou o mal. O mal, ele é o contrário do bom. Então Deus não tem como ter criado o mal. E como que eu faço para combater o mal? O contrário, praticando o bem. Ou seja, Romanos 12, 21, coloca aí para mim, Romanos 12, 21. Não te deixes vencer o mal, mas vença o mal com o bem. Então a maneira que eu consigo me livrar do mal é fazendo o bem. Para mim conseguir me livrar do mal, eu preciso fazer o bem. E como que eu faço o bem? Obedecendo e fazendo aquilo que Deus quer para a minha vida. Fazer o bem é obedecer a Deus com fé e amor. João 17,15. Quero ler com você. Coloca para mim João 17,15. Jesus ora pelos seus discípulos. Não peço para que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Ou seja, nós vivemos neste mundo. E este mundo é mau. A Bíblia fala, nós lemos aqui que esse mundo, ele é do diabo. E o mal está neste mundo. Mas Jesus, antes de ir na cruz, Ele orou por nós, pedindo para que nós sejamos livres do mal. Então entenda uma coisa, o mal virá na tua vida. O mal tentará vir na tua vida todos os dias. Todos os dias você vai ter que enfrentar o mal. Mas em Jesus, e fazendo o bem, você vai conseguir combater este mal. Salmo 119, 11 nos ensina como combater este mal. O salmista Davi nos ensina, falando assim: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti.
Ou seja, eu só vou conseguir fazer o bem conhecendo a palavra de Deus e praticando aquilo que eu aprendi. Provérbios 12, 21 fala que nenhum mal sucederá ao justo, mas os ímpios ficam cheios de males. E o que é ser justo? O que é ser justo? É você viver e praticar a palavra de Deus, porque ela é justiça. Salmos 34, do 17 ao 19. Coloca para mim. Os justos clamam e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Algumas versões falam de todos os seus males. Pode continuar. Perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salva os contritos de espírito. 19. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor o livra de todas. Então, se você for justo diante do Senhor, o mal não chegará diante de ti. Ele vai tentar chegar, mas ele não chegará diante de ti. O bem, ele é um fruto do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? Quem sabe aí? Benignidade e bondade. Ser bom, fazer o bem. Isso são frutos do Espírito. Acho que ontem até a Giovana falou sobre isso, né? A bondade é um fruto do Espírito. Então não tem como Deus colocar o mal em nós, porque o bem, ele também é um fruto do Espírito. Ser bom é um fruto do Espírito. Isso nós aprendemos lá em Gálatas, né? 5, versículo 16 e 17, no 22 e 23 fala: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que queres. Mas o fruto do espírito, e atente-se a esse versículo, o texto não fala os frutos do espírito. Porque tem gente que fala assim: eu tenho 3 frutos do espírito só, os outros eu não tenho ainda. Não, é um fruto só, e nesse fruto o pacote é completo. Ou você tem todos ou você não tem nenhum. E o fruto do espírito, o que é? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Como é que foi que falaram ontem do fruto? Como é que é, Diego? Como é que é, Daniel? Explica-me a benignidade. O que é uma pessoa benigna? É a pessoa que menos tem vontade de dar um suco. Uma pessoa benigna é a pessoa que menos você tem vontade de dar um soco nela. Então entenda uma coisa: o mal, ele nunca virá de Deus, mas o combate a ele sim. Romanos 2, do verso 6 ao 8, eu quero terminar com esse versículo. Romanos 2 fala: o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna, aos que com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção. Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à iniquidade. Ou seja, o Senhor vai recompensar cada um segundo as suas obras. Se você for bom, se você praticar o bem, você vai receber a recompensa por isso.
Mas se você se deixar contaminar pelo mal, você também vai receber a recompensa por isso. Por isso que o Senhor termina a oração do Pai Nosso, nos ensinando a clamar a Ele, para que não nos deixe cair em tentação. Porque a tentação ela virá. E se você sucumbir a essa tentação, você vai cair ao mal. A tentação, ela leva ao mal. O diabo lança a tentação. E se você cair à tentação, você vai cair no mal. Mas o Senhor nos ensina a buscar a Ele, que não nos deixe cair na tentação, mas que nos livre de todo o mal. Entenda uma coisa, queridos. A igreja, o homem de Deus, ele tem que entender. Semana passada nós falamos de perdão. Perdão fala de cura. E hoje nós estamos falando sobre não cair em tentação, mas nos livrar do mal. Isso fala de libertação. Todos os dias nós precisamos buscar por cura e por libertação. Assim, o Senhor Jesus nos ensina a orar todos os dias. Eu gostaria que você ficasse de pé neste momento.